Vamos a mais um vídeo das nossas aulas. Hoje a gente vai iniciar o tópico Teorias de Probabilidades. No vídeo anterior a gente falou sobre análise combinatória, que é um ramo da matemática que serve de suporte a essas teorias, que a gente vai ver a partir de agora. Hoje a aula é mais destinada à apresentação de conceitos básicos. Então, quais são os objetivos? A gente vai apresentar conceitos como de experimentos aleatórios, espaço amostral e eventos e operações com eventos. Elementos fundamentais que devem ser entendidos para uma boa compreensão das teorias que a gente vai ver a partir de agora. Vamos dar início, então, aos conceitos básicos. Começando pelo experimento aleatório, que é onde tudo acontece, né? Não temos como falar em probabilidade sem falarmos antes do experimento aleatório. E como é que a gente define experimento aleatório? É um tipo de experimento que, se for realizado por diversas vezes em situações idênticas, a gente pode obter resultados diferentes. E a gente não consegue saber qual é o resultado que a gente vai obter antes da realização do experimento. Aqui a gente vai ainda supor, além dessas condições que eu já falei, que os possíveis resultados do experimento é conhecido. Um exemplo, você lança uma moeda. Antes de você lançar e observar a face superior, você não sabe se vai sair cara ou coroa, mas você sabe que vai sair uma das duas. Então, você não sabe o resultado exato do experimento, mas você conhece quais são os possíveis. Então, é exatamente esse tipo de experimento que a gente vai estar focado aqui nas nossas teorias. Bom, a partir da realização de um experimento aleatório, a gente pode, então, definir outros conceitos, como o espaço amostral do experimento e os eventos aleatórios, que são os elementos aos quais a gente vai atribuir uma medida de chance chamada probabilidade. Bom, então, o que seria o espaço amostral? O espaço amostral, ele é composto por todos os possíveis resultados do experimento. Eu comecei falando do lançamento da moeda. Quais são os possíveis resultados se a intenção nossa é observar a face superior, cara e coroa, conforme a gente já disse. Então, quem é o espaço amostral desse experimento? Então, é a face cara e coroa. Então, são dois pontos, o que a gente chama de pontos amostrais nesse espaço amostral. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos de experimentos, né, para a gente já pensar no espaço amostral deles. Eu vou estar representando aqui por epsilon os experimentos, então a gente tem o epsilon 1, face obtida em um lançamento de um dado. Quem seria o espaço amostral desse experimento? Todos os possíveis, ou seja, os números, né, de 1 a 6 que aparecem na face do dado. Experimento 2, selecionar um morador da cidade de Russas e verificar se ele já teve uma determinada doença. Vamos pensar que existe um teste, né, que dá para se fazer. A partir desse teste, a gente consegue saber teve ou não teve. Então, só existe duas possibilidades para esse experimento, né, que é selecionar o morador e observar. Tem ou não tem? Quem é o espaço amostral desse experimento? Sim ou não? Tem ou não tem? Então, é dicotômico, né? Só temos aqui dois resultados. Agora, o experimento número 3. O que diz esse experimento? Observar o tempo de vida de um equipamento eletrônico. Então, vamos pensar que a gente observa esse tempo de vida com a maior precisão possível. Desde quando da possibilidade, né, de você ter o equipamento novo, botar para funcionar e não funcionar, seria um tempo zero, né, de vida, até um qualquer com a máxima precisão que um equipamento pode fornecer, né, em relação ao tempo de vida, incluindo minuto, segundo, milésimo de segundo e assim vai. Então, como é que eu posso pensar o conjunto dos possíveis resultados desse experimento? Quem é esse conjunto? Então, quando eu penso em espaço amostral, é isso. Quem é o conjunto dos possíveis resultados do experimento? Bom, eu posso incluir o zero, né, conforme eu já disse. Aqui a gente vai representar o espaço amostral pela letra maiúscula ômega, e nesse caso eu posso pensar em um intervalo da reta, que vai desde o zero, inclusive, né, até que número? Né? Não sei, um limite aí que eu desconheço. Então, o que eu posso pôr? Mais infinito. Então, eu posso pensar esse espaço amostral como sendo a reta
toda, né, positiva, incluindo o zero nesse conjunto. Alguém poderia me dizer, mas esse conjunto tem muito mais valores do que os possíveis? Tem problema? Eu digo, não tem problema, porque no final das contas, o que a gente vai querer fazer? Associar medidas de chance aos possíveis valores. Ah, mas tem valores aí que não são possíveis, eles são impossíveis. Não tem problema, porque aqueles que são impossíveis, a gente vai ver que tem probabilidade zero. E aí, ok, probabilidade zero tá valendo. O que não pode? É você ter um espaço amostral onde não contempla todos os possíveis. Então, qual é a exigência para o espaço amostral? É de que ele contenha todos os possíveis. Pode conter mais? Pode, tem problema. Ah, mas então eu poderia pôr a reta negativa, né? Poderia, mas não precisa, eu sei que é impossível mesmo, deixa de lado, não é assim? Pronto, então a gente pode pensar nesse intervalo aí como o espaço amostral do experimento E3. No experimento E4, a gente tem assim, observar a produção de um produto e contar quantos saem com defeito. Bom, quantos defeitos a gente pode ter numa linha de produção? Pode ter zero, né? Nenhum. Pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3 e aí por diante. Então, como é que eu posso pensar o espaço amostral, ou seja, o ômega desse experimento? Eu posso pensar em um conjunto que inclui o 0, que inclui o 1, que inclui o 2, até quanto? Até infinito. Ah, mas vai sair infinitos defeitos? Não, não vai. Aí cai na mesma história do ômega anterior. O que importa para nós é ter os possíveis. Se tiver impossível, não tem problema. Mas assim como no outro, né, eu excluí os negativos, aqui percebam que eu montei o espaço amostral um pouquinho diferente do primeiro. Aqui eu peguei somente os números inteiros, né? Por quê? Porque eu sei que um número entre 0 e 1, por exemplo, é impossível. 1 e 2 também é impossível. Então, eu tenho aqui valores discretos. Então, eu não vou pôr, né, a reta toda. Eu vou pôr um conjunto aqui que a gente chama de enumerável. No entanto, eu vou até mais infinito. Sobrou, não tem problema. Então, eu posso pensar no espaço amostral desse experimento como sendo o conjunto dos números inteiros, incluindo zero. Os dois espaços amostrais, os dois últimos espaços amostrais que a gente viu nos exemplos anteriores, motiva a gente discutir tipos de espaço amostral. Como que a gente pode ter os espaços amostrais para os experimentos? Bom, um espaço amostral, ele pode ser finito, por exemplo, o lançamento do dado. Então, a gente tem lá números de 1 a 6 e pronto. Ou ele pode ser infinito, que são os dois últimos espaços amostrais. Tempo de vida do equipamento, número de elementos produzidos com defeito numa linha de produção. Então, a gente já pode separar aqui em dois tipos, finito ou infinito. No caso de o espaço amostral ser infinito, a gente ainda pode dividir ele em dois tipos. Aí a gente cai naqueles dois últimos exemplos, né? Enumerável, ou seja, um conjunto contável. Exemplo, número de veículos que passam por um coletor de tráfego por dia. Então, a gente tem um espaço amostral que pode ser pensado como os naturais. Além disso, ele pode ser não enumerável, ou seja, um intervalo da reta. Aí cai naquele último exemplo nosso, né? Ou um outro exemplo aqui, verificar a altura do nível da água em um açude. Então, esse é um espaço amostral contínuo, ou seja, não enumerável. E como é que a gente pode pensar esse espaço amostral? Conforme a gente viu para o exemplo do tempo de vida de um equipamento, a gente pode pensar de incluir o zero, né, a mais infinito. A partir do espaço amostral, a gente pode definir o conceito de evento. Um evento é, então, qualquer subconjunto do espaço amostral. O que tem no espaço amostral? Pontos amostrais. Então, os eventos são formados por pontos amostrais que estão no nosso espaço amostral. A gente pode pensar um evento como sendo, então, um possível ou um conjunto de possíveis resultados do experimento. Um exemplo, duas moedas são lançadas. A gente vai denotar por C a face cara e por K a face coroa. E nesse lançamento, vamos observar a face superior.
O que sai na face superior, né? Lançamos duas, então podemos ter cara na primeira moeda e coroa na segunda. Então aqui, ó, a gente tem um ponto amostral. Podemos ter coroa na primeira e cara na segunda, outro ponto amostral. Ou cara nas duas ou coroa nas duas. Pronto, varremos todas as possibilidades para esse experimento. Então, o meu espaço amostral contém aqui todos os pontos amostrais possíveis. E aí eu posso definir o evento A como sendo coroa na primeira e na segunda, ou coroa na primeira, cara na segunda. Pronto. Então, esse daqui é um evento, porque ele contém dois pontos amostrais do nosso espaço amostral. A gente pode pensar esse A como sendo o evento em que sai coroa no primeiro lançamento, né? Ó, saiu coroa aqui e coroa aqui. Aí uma pergunta que a gente pode fazer, né, agora. Quando o evento A ocorre? O que caracteriza a ocorrência de A, em outras palavras? Bom, o A vai ocorrer quando ocorrer qualquer uma das condições que estão apresentadas ali no conjunto, não é? Se sair coroa na primeira e coroa na segunda, A ocorreu. Se sair coroa na primeira e cara na segunda, o A ocorreu. Então, a gente vai dizer, nesse exemplo aqui, que a sequenciazinha coroa-coroa e a sequenciazinha cara e coroa são pontos favoráveis ao evento A. E sempre que ocorre um ponto favorável, o evento ocorre. De um modo geral, é assim que a gente vai pensar a ocorrência de um evento qualquer. Então, um evento qualquer ocorre quando ocorre qualquer um dos seus elementos irredutíveis, ou seja, eles não têm subconjuntos. É o que a gente chama de eventos elementares, né? Então, pontos amostrais podem ser chamados de eventos elementares, aqueles irredutíveis, eventos unitários ou, como eu já disse, pontos amostrais. Então, são as maneiras que a gente tem para se referir àqueles eventos que não é possível extrair deles subconjunto. Aqui a gente vai denotar esse tipo de evento, o elementar ou unitário, pela letra minúscula ômega. Bom, então o que a gente tem? Um evento A, ele vai ocorrer sempre que ocorrer algum dos seus eventos elementares. E quando ocorre esse evento elementar que está no conjunto A, a gente vai dizer que ocorreu um ponto amostral favorável ao conjunto A. Notações. Além de denotar, né, um ponto amostral pela letra minúscula ômega, a gente vai denotar a existência de ômega em A como ômega pertence a A, e a gente usa esse símbolo, né? Aqui a gente vai usar todas as notações e operações presentes lá nas teorias de conjunto. Por quê? Porque os eventos são conjuntos. Então, tudo que a gente adotar aqui vai ser o mesmo lá da teoria de conjunto, que é o ramo da matemática também, né? Então, seguindo lá teorias de conjunto, o ômega, ou o elemento ômega não pertencente a A, vai ser denotado, né, dessa maneira, ômega não pertence a A. A inclusão de um conjunto em outro, a gente vai denotar também por esse símbolo, né? Então, aqui a gente tem B está contido em A, ou A contém B. O evento impossível, a gente vai denotar pelo conjunto vazio, lá da teoria de conjunto, e ele representa um evento que não contém nenhum ponto amostral. Isso quer dizer que o conjunto vazio está contido em qualquer evento, ou seja, a gente sempre vai poder escrever isso daqui, ó. Além disso, a gente vai ter também que o ômega, ele vai ser o evento certo do experimento. Então, ômega também é um evento, né? Ele contém todos os pontos amostrais e em teorias de probabilidade a gente vai chamar ele de evento certo. Ele sempre vai ocorrer. Um conceito de extrema importância para as teorias de probabilidade é o conjunto das partes. Ele é, na verdade, uma classe de conjunto, é um conjunto de conjunto que contém todos os possíveis subconjuntos do espaço amostral. Exemplo. Vamos pensar no nosso exemplo do lançamento de duas moedas, uma seguida da outra. A gente já viu que o espaço amostral ele é dado dessa forma. Qual seria o conjunto das partes desse ômega? Bom, então vamos pensar. A gente vai denotar o conjunto das partes pela letra grega ρ.
de ômega, porque é uma função ali do ômega. Vamos pensar dessa forma. Quem é essa classe? Ou seja, esse conjunto de conjuntos? O vazio está nele, claro, é um elemento aqui, na verdade. Quem mais que pertence a esse conjunto? Todos os pontos amostrais, no caso, né? Esses conjuntinhos aqui, no caso são conjuntos. Que mais? Bom, são todos os subconjuntos. Então, vão estar aqui os pontos amostrais, por exemplo, CK e o K e o C. E por aí vai. Todas as possíveis combinações ali do ômega. Então, como é que fica esse conjunto ou essa classe, né? Então, tá aqui. O vazio tá nele, os pontos amostrais estão e todas as possíveis aqui combinações de pontos amostrais. E, por fim, o próprio ômega. Pronto. E aí a gente tem a classe de subconjuntos do espaço amostral ômega. E por que que essa classe é importante? Porque nós vamos querer atribuir medidas de chance aos eventos. E quem são os eventos? São todos esses carinhas que estão aqui dentro. Isso quer dizer que a gente vai atribuir chance, medida de chance, a todos, vai querer, né? A todos esses elementos. Ou seja, os elementos pertencentes ao conjunto das partes. E aqui eu já posso até dizer para você qual é a chance desse evento aqui. É zero, porque ele é o conjunto vazio. E a chance desse evento aqui, que é o próprio ômega, é 1. Ele sempre ocorre. Bom, e agora a gente vai falar sobre as operações que a gente pode realizar com os eventos. Aqui, de novo, né, a gente vai usar o que a gente usa lá em teorias de conjunto, para operações, né, com conjunto. Então, a gente tem aqui a união. Como é que a gente define a união entre dois eventos? É a mesma ideia da união de dois conjuntos. Então, a gente vai pegar A e B como sendo elementos das partes de ômega, né? E a gente tem que a união desses dois eventos vai ser dada pelos pontos amostrais que estão em ômega, de tal sorte que esses elementos estejam no conjunto A ou no conjunto B. Então, a gente pode representar isso de uma maneira mais clara no diagrama de Venn, onde os eventos eles serão representados por círculos e o retângulo será o espaço amostral. Então, tudo que estiver fora da circunferência e estiver dentro do retângulo pertence ao espaço amostral, mas não pertence a esses eventos. E eu vou apresentar aqui pela cor cinza, né, os eventos de interesse, ou né, os pontos amostrais de interesse. Então, aqui nós temos simbolizada a união dos eventos A e B. Interseção. Interseção entre dois eventos A e B pertencente às classes de ômega, ela vai ser denotada dessa forma e ela é formada pelos pontos amostrais que estão no espaço amostral, de forma que esses ômega esteja no conjunto A e também esteja no conjunto B. Ou seja, tem que estar nos dois, né? E aí a gente tem aqui no diagrama de Venn representada pela cor cinza. Então, são os pontos amostrais que estão aqui, não é? Nos dois. Bom, e o complementar? O complementar a gente vai denotar pelo A elevado ao Czinho, né? O Czinho remete ao complementar, tá certo? Vai ser todo o espaço amostral, ou seja, todos os pontos amostrais do espaço amostral, exceto os que estão no conjunto A. Então, isso será os pontos amostrais que estão no espaço amostral, de forma que eles não estejam no conjunto A, não pertençam, né, ao conjunto A. Então, é toda essa parte cinza aqui, não é? Somente o A não é considerado. Agora a gente vai apresentar o conceito de eventos disjuntos, ou mutuamente exclusivo, ou ainda excludentes. Então, são maneiras aí de se referir a dois conjuntos que não têm interseção entre si. Ou seja, a interseção dos dois é o conjunto vazio. E aí a gente tem essa situação apresentada aqui no diagrama de Venn. A gente só considera os eventos que não existe interseção entre eles, ou seja, não tem pontos amostrais em ambos.
Esses conceitos podem ser generalizados para mais de 2 eventos. Então, a gente estava ali falando de 2, mas a gente pode ter uma quantidade N de eventos, né, com N maior do que 2. A união, a gente vai denotar, né, claro, se eu tenho N eventos, A1, A2, A3, até um AN, pertencente ao conjunto das partes de ômega. Então, a gente vai ter a união como sendo A1 unido com A2, unido com A3. E quem que é esse evento? Ele vai ser composto, né, por todos os ômegas que estão em algum AI. E a gente vai denotar de uma maneira breve, né, mais curta, dessa forma, né, a união para ir de 1 até N dos AIs. Da mesma forma que a gente faz lá para o somatório, né? E a interseção, a gente vai ter isso, né? O A1, interseção com A2 e A3, e assim por diante. Então, são todos os pontos amostrais que vão estar em todos os AIs. E a gente vai denotar de uma forma curta, como sendo a interseção para ir de 1 até N dos AIs. Agora, vamos seguir com algumas propriedades que são importantes de serem vistas. Uma propriedade é a propriedade da idempotência. Que seria a idempotência? Então, se eu tenho um conjunto A de ômega e eu faço o complementar dele e depois faço o complementar de novo, eu vou ter o próprio conjunto A. Isso é idempotência. Além disso, o ômega complementar, ele vai ser o vazio. E o vazio complementar vai ser o ômega. Para pensar mais um pouco sobre idempotência, vamos ver esse exemplo aqui, ó, onde eu tenho esse ômega e esse evento aqui contido em ômega. Quem é o complementar do complementar desse conjunto A? Antes de pensar no segundo complementar, vamos pensar no primeiro, né, o complementar de A. Quem que é o complementar de A? Vou colocar assim. Todos os elementos de ômega que não estão em A. Vamos analisar um por um? O 1 está em A? Está, então não está no complementar. O 6 está em A? Não, então ele está no complementar. O 9 está em A? Sim, não está no complementar. O 3 está em A? Não, então ele está no complementar. O 8 não está em A, então está no complementar. O 7 está em A, então ele não está no complementar. Pronto. Então, quem são os elementos do complementar de A? O 6, o 3 e o 8. Então, esse daqui é o A complementar. Pronto, aí eu tenho aqui um conjuntinho novo, né, formado pelo A complementar. Quem que é o complementar dele? Eu vou fazer o mesmo raciocínio, né? Só que agora nesse A complementar. O 1 está no A complementar? Não. Então, ele está no complementar do complementar. Tá? O 6 está. Né? O 6 está no A complementar. O 9 está no A complementar? Não. Então, ele está no complementar do complementar. E o 3? Ele está no A complementar, então não está no complementar do complementar. O 8 está no A complementar e o 7 não está. Então, ele está no complementar. Pronto. E aí, a gente tem quem? O próprio A. Ou seja, A complementar, o complementar do complementar deu o próprio A, e isso vale para qualquer conjunto. Temos também a comutatividade da união e interseção. Então, se eu tenho A união B, é o mesmo que ter B união A. Se eu tenho A interseção com B, é o mesmo que ter B interseção com A. Vale a comutatividade dessa operação. Associatividade. Então, se eu tenho A unido com B união C, eu posso fazer A união B e unir com C. Então, vale essa associatividade na operação de união. E o mesmo, né, para interseção. Vale também para união e interseção a distributividade. Então, se eu tenho A união B interseção com C, então eu posso distribuir esse A unido com o B e esse A unido com o C, interseção desses dois eventos. O mesmo para interseção em relação à união. Vamos pensar aqui agora um exemplo, né, de operação com esses eventos. Vamos considerar o ômega formado pelas letras A, B, C, D, E, F, G. A gente vai pegar o evento A igual a ABC. Vamos pegar também o B, formado pelo B e o C, e vamos pegar
o C como sendo A, C e G. Agora a gente vai pensar nos eventos obtidos a partir destes que a gente pegou pelas operações. Quem seria o evento A interseção com B? Então, lembrando, são os elementos que estão em A e também estão em B. Então, a gente tem o BC aqui, ó, em A. Na verdade, o B, né, ele está contido em A. Então, a gente tem aqui o BC, que é, na verdade, o próprio B. E a união do B e o C? Aí a gente tem o BC, que é o próprio B, e mais o A. E a interseção de AB unido com a interseção de A e C. Então, aqui a gente pode pensar, né, primeiro na interseção de A e B, que a gente viu que é o BC, né, e unir com a interseção de A e C, que a gente tem como sendo o Azinho, né, tá aqui no A e tá aqui no C, e também o C. O C tá aqui no A e tá aqui no C também. Então, é o AC, né? E o que dá a união desses todos, né? B, C, A. E a interseção com B união C? Então, eu peguei aqui todo o A, que é o ABC, e eu peguei a união do B com C, que vai dar A, B, C e o G. A interseção destes é o A, que está nos dois, né? O B, que está nos dois, e o C também está nos dois. É o ABC. Então, tá aqui, né? Já com as respostas. Bom, então, o que a gente percebeu, né? A interseção com B união C, tá aqui, né? Que é o ABC, vai ser igual a você unir o A inter B com o A inter C, que é o que tá aqui. Só um caso aqui especial, né, da propriedade da distributiva. Uma outra importante propriedade dos conjuntos em teorias de probabilidade são as leis de De Morgan. Então, são duas leis, na verdade, que diz o seguinte: o complementar da união de dois eventos vai ser igual à interseção do complementar desses dois. Isso fica muito claro da gente perceber no diagrama. Muito embora o diagrama ele não prova, né, nada, ele é só para dar uma ideia, a partir do diagrama a gente consegue provar facilmente essa lei. Então, vamos ver aqui, ó, lembrando que a parte cinza são os pontos amostrais, né, considerados. Então, ó, se eu pegar a união de A com B, que é essa parte em branco, né, e pegar o complementar, ou seja, tudo que está fora dessa união, a gente tem toda essa parte cinza. Agora, vamos olhar do outro lado, né, aqui. Se eu pegar, eu vou pegar até separado aqui, ó. Eu vou pegar o A no diagrama de Venn apenas. Aqui eu tenho o ômega e aqui o Azinho. Então, quem que é o complementar de A? Eu vou fazer assim. Tudo que está, todos os pontos amostrais que não estão no A. Estão aqui apenas no ômega. Do mesmo modo, eu vou pegar aqui o conjunto B. Quem que é o complementar do B? Tudo que está aqui fora do B. E o que está na interseção desses dois? Então, se eu unir esses dois aqui, ó, e ver o que está na interseção, eu vou ter que descontar, lembrando que interseção tem que estar nos dois conjuntos, né? Eu vou ter que descontar tudo que está em A e também tudo que está em B. E eu vou considerar o quê? O que está fora, que é justamente, né, o que a figura está mostrando. A, B, tudo que está fora dessa união. Então, quem é, na verdade? É o ômega menos a união dos dois conjuntos. A outra lei diz o seguinte, que o complementar da interseção de dois conjuntos é igual à união dos complementares de cada um individualmente. Vamos de novo olhar essa primeira parte, que é mais fácil, né? Que é você olhar para a interseção, que é essa parte em branco, e pensar no complementar, que é tudo que está fora desse evento. Então, é toda essa parte cinza. Isso é fácil de visualizar. Agora, vamos pensar separadamente de novo o A e o B. Aqui eu tenho o ômega, aqui eu tenho o A. O complementar, é claro, tudo que está fora. Está no ômega, mas não está em A. O B
mesma coisa, não é? O complementar de B, tudo que está fora do B e está em ômega. Está em ômega, mas não está em B. Se eu unir isso com isso, qual é a única partezinha que vai ficar de fora? Somente aquilo que está na interseção. Lembrando que a união são todos os elementos que estejam em um ou em outro. Não precisa estar nos dois, né? Para pensar nessa ideia, né, de eventos de uma forma um pouco mais prática, vamos voltar a considerar aquele conjunto de dados que a gente já tem considerado aí nos vídeos anteriores, que é um questionário aplicado aos alunos das engenharias do ano 2020. Então, lá foram perguntadas algumas coisas, tipo cidade, onde moram, UF, sexo, curso, e tiveram outras, né? Aqui só as primeiras linhas do banco de dados e 4 variáveis investigadas ou observadas, né? Bom, então vamos pensar aqui nesse exemplo. A gente vai considerar que o experimento seja a observação aleatória de um indivíduo quanto ao seu sexo, curso e cidade, né, desses investigados. E a gente vai considerar os eventos: sexo feminino, residência em Russas, curso de engenharia de produção. Aí eu represento aqui o espaço amostral, né, que, na verdade, a cardinalidade, ou seja, o número de elementos no espaço amostral, nesse caso é de 209 indivíduos. E eu estou representando aqui por A, né, elementos do sexo feminino, B, que mora em Russas, e C, de engenharia de produção. Então, olhando esse diagrama, a gente observa, né, que na interseção desses 3 conjuntos, a gente tem 5 indivíduos, ou, né, 5 elementos. Ou seja, esses indivíduos, eles são do sexo feminino, residem em Russas e são do curso, ou pelo menos eram, né, do curso de engenharia de produção, são em relação ao conjunto de dados. Que mais? A gente tem 12 que são do sexo feminino, residem em Russas, mas não são do curso de produção. E por aí vai, né? Por aí a gente vai dando a interpretação aqui para cada númerozinho desse no diagrama de Venn. Agora a gente vai pensar nos eventos obtidos a partir de algumas operações desses 3. O primeiro item aqui, a gente tem assim, o complementar de A, união B, união C. Quantos elementos, né? Quantos elementos tem esse evento? Então, o número de elementos a gente representa, né, a cardinalidade por sustenido, tá certo? Quantos elementos eu tenho aqui? Bom, eu tenho 209 no espaço amostral, então eu tenho que saber quantos elementos eu tenho na união dos 3. Ou seja, eu vou ter que somar 25 mais 12 mais 34 mais 32 mais 5 mais 2 mais 19, que dá 129. Aí eu vou fazer 209, né, que é o total, e subtrair desses 129. Então, quantos elementos eu tenho aqui? 80. Então, a cardinalidade, o número de pontos amostrais nesse evento é 80. Aqui, a cardinalidade da interseção do A complementar, interseção com C complementar. Isso daqui é uma lei de De Morgan. Então, a gente viu que a cardinalidade desse evento é a mesma desse aqui, ó. A união C complementar, né? Aí fica mais fácil da gente observar. A união C seria sexo feminino, curso de produção, né? Exceto, vamos dizer assim, todos menos esse. Então, eu vou somar a quantidade de elementos na união desses dois, ou seja, eu vou pegar 25, mais 12, mais 32, mais 5, mais 2, mais 19, que dá um total de 95. Aí eu vou pegar 209 e subtrair os 95, que dá 114. Então, são 114 elementos, né, nesse evento. Agora, vamos pensar nesse evento que está aqui dentro, né, para contar o número de elementos dele. A interseção com C, união A interseção com B. Quem que é esse evento?
Bom, B complementar, né? Tudo que está fora do B. Interseção com o A, só essa parte aqui. Então, como a gente vai unir, né? Então, a gente já vai considerar isso daqui. Pronto. E o A interseção com C, quem que é? Então, aqui eu tenho o C, aqui eu tenho o A. Então, essa parte aqui. Pronto, aí eu encontrei, né? Quem é o A interseção com C, união com A interseção com B, complementar. Então, é o 25 mais 32 mais 5. A cardinalidade. Então, a cardinalidade é 25 mais 32 mais 5, que dá um total de 62 elementos. Agora, a cardinalidade de A união com B. Então, quem é o evento A união com B? Então, aqui está o B e aqui está o A. Então, são todos os que estão aqui dentro. Então, a gente vai considerar tudo aqui. Ou seja, um total de 110 indivíduos. E aqui? A interseção com B, interseção com C. Bom, é só esse pedacinho aqui do meio, né? A cardinalidade, 5. E a união de todos? Só somar tudo, né? Que dá 129, quando a gente soma tudo. Pronto, e aí a gente consegue o número de pontos amostrais, né, em cada um desses conjuntos, considerando o nosso conjunto de dados. Então, e considerando que o experimento seja selecionar um estudante, né, que vem aí com essas características que a gente separou, que é sexo, residência e curso, né? E aí a gente considerou aí alguns casos especiais que estão representados por A, B e C. Bom, aqui a gente pode pensar em algumas coisas, né, de teoria de conjunto que pode ser útil, dependendo do problema. Princípio da inclusão e exclusão, por exemplo. Se eu for somar os elementos de A e B, então A tem um total de elemento e B tem um total de elemento. Então, quer dizer que se eu somar todos os elementos de A e todos os elementos de B, o que ocorre? Eu vou estar somando duas vezes a interseção e, é claro, eu teria que tirar uma vez, né? Para ficar com o número correto de pontos dentro desta união. E se eu considerar os três, né? Eu contar os elementos de B, os elementos de A e os elementos de C, e se eu contar e somar os três, eu vou ter que tirar aí algumas inclusões a mais, né? No caso, as interseções 2 a 2 e a interseção dos três, eu acabo adicionando 3 vezes. Então, eu teria que subtrair as interseções 2 a 2 uma vez e a interseção dos três eu teria que tirar 2 vezes. Então, a gente já consegue aqui pensar nesses princípios, né? Que vem lá da teoria de conjunto também e eles são úteis aqui nas teorias de probabilidades. Aí eu poderia pensar, né? Tendo essas informações, qual é a probabilidade de eu sortear um aluno que seja do sexo feminino, que resida em Russas e seja do curso de engenharia de produção? Bom, eu sei que tem 5 alunos nessas condições, né? Nessa condição de satisfazer essas 3 características. Então, eu poderia dividir esse total de elementos nesse evento pelo total, né, geral no meu ômega, que é 209, aí eu teria a chance, né, de selecionar um aluno justamente com essas 3 características. Então, esse, na verdade, será o nosso objetivo, né? Associar medidas de chance aos eventos que a gente está investigando. Bom, a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar das definições de probabilidades, porque de agora em diante a gente vai querer associar a medida de chance a estes eventos que a gente introduziu no vídeo de hoje. Até lá!